Olá, pessoal! Hoje, muito especialmente aqui no Doula Literária, eu recebo o professor Brian, professor de filosofia, meu professor, e que modificou muito a minha vida com as aulas. E eu trouxe aqui para ele conversar um pouquinho, né, nesse curto espaço de tempo, da agenda dele e aqui que a gente dispõe também. Então, professor, muito obrigada pela sua presença. Eu gostaria que você se apresentasse aqui para o nosso pessoal, por favor. Muito obrigado pelo convite, querida. É um grande prazer estar aqui com você. Como você propriamente disse, né? Você é minha aluna e eu tenho a honra de tê-la como aluna. Como a árvore é reconhecida pelos frutos, o professor também é reconhecido pelos alunos. Quanto melhores são os alunos de um professor, melhor esse professor tende a ser. E meu nome é Brian, eu tenho 23 anos, sou professor de filosofia. Eu comecei na filosofia nos meus 14 anos, quando eu li pela primeira vez a Ilíada de Aquiles, que fala sobre a cólera daquele grande guerreiro, que é uma poesia homérica, né? Homero, o maior dos poetas, uma obra que vem há mais de 2.700 anos nos relatando tantas coisas. E em uma escola pública, Plínio de Queiroz, que foi onde eu fiz parte do meu ensino médio, barra começo ali da vida já mais acadêmica, eu comecei a estudar um pouco mais, com mais rigor, conheci os filósofos, conheci as grandes ideias, conheci as grandes obras, mas naquele ponto eu já estava voltado para a vida corporativa, digamos assim. Fiz uma qualificação em técnica de edificações, entrei em uma construtora por meio de um estágio, fui efetivado no estágio, virei um técnico efetivo da empresa, já fui avançando de cargo, virei supervisor, e quando eu tinha recebido ali uma promoção para supervisionar uma série de obras no litoral, eu acabei tendo uma grande guinada na minha carreira, que foi quando eu tinha acabado de terminar de fazer a minha graduação em filosofia. Eu fiz apenas por hobby, fiz por gosto. Eu sempre gostei bastante de estudar. Atualmente estou finalizando uma formação em psicanálise. Depois que eu finalizar, pretendo continuar estudando talvez uma faculdade de letras, talvez uma pós-graduação na própria filosofia. Estou pensando ainda. Então, eu continuei estudando, estudando aquilo que eu gostava, só que ali eu percebi que talvez eu poderia mudar a minha vida para uma vida que valesse a pena ser vivida, não apenas uma existência. Foi quando eu comecei a postar no Instagram o que eu aprendia na faculdade, o que eu aprendia com as aulas dos professores na graduação, e eu postava um vídeo explicando um termo nietzschiano, explicando um pouco sobre o estoicismo, que sempre foi a filosofia que mais me cativou, porque ela veio como uma luva nos momentos difíceis da minha vida, e aquilo foi crescendo. E eu ganhei 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50 seguidores, e quando eu fui ver, muitas pessoas já pediam para aprender comigo, muitas pessoas perguntavam se eu dava aula, se eu era professor, e eu ainda nem tinha me formado de fato, e aí eu comecei a dar algumas aulas já de maneira bem, digamos assim, manual, artesanal, nada muito corporativo, nada muito estruturado como nós temos hoje no Plano Estoico, que é o nome da nossa empresa. E eu fazia cursos por R$ 5 a inscrição, cursos de 10 dias, uma imersão de 10 dias sobre estoicismo, 10 dias sobre diálogos platônicos, e assim as coisas foram começando a andar. A primeira turma bateu ali 50 alunos, a segunda 100, a terceira já pulamos para 200, 250. Quando fui ver, já tinha mais de 1.000 alunos estudando comigo. Aí meu sócio apareceu por volta ali de 2022 para 2023 e nós começamos a estruturar tudo com mais firmeza. E foi quando eu saí do mundo corporativo, saí da carreira de técnico bem após receber a promoção e comecei a viver apenas da filosofia. E hoje nós temos a nossa escola, que se chama Plano Estoico, temos mais de 20.000 alunos. Só no nosso clube de leitura, por exemplo, que é o projeto que você faz parte, nós temos quase 10.000 alunos ativos, 10.000 assinantes no clube. Nós temos encontros presenciais em quase todos os estados do Sul e Sudeste e vamos avançando aos poucos. E basicamente esse sou eu. Eu gosto de falar da filosofia como a minha essência, porque ontem mesmo eu dei uma aula para os nossos alunos falando sobre como filosofar ele não é apenas uma questão teórica, mas é um verbo. É você viver filosofando, viver refletindo, viver buscando a filosofia, a sabedoria e o conhecimento.
E desde os meus 14 anos, quando uma professora chamada Regina me apresentou a Ilíada e leu aquele livro comigo, interpretando, me mostrando e me cativando, eu fui conduzido para esse caminho e estou aqui até hoje. E quando eu falo sobre isso, eu falo sobre quem eu sou. Por isso que eu amo dar aulas, eu amo fazer o que eu faço. Eu não me canso, desde a hora que eu acordo até a hora que eu me deito, eu estou estudando, estou conversando com os alunos. Hoje mesmo tenho aula para dar. Agora há pouco eu estava fazendo uma prova de psicanálise em psicopatologias que eu precisava fazer. Então, essa é minha vida e esse sou eu. Professor, eu também faço parte do curso de calhamaços e estou encantada, né? Eu já tinha flertado com a filosofia, também sempre gostei muito, mas não tinha tido uma coisa sistemática, porque a minha formação acabou sendo outra, acabou sendo mais tarde do que eu gostaria. Enfim, vidas diferentes, contextos diferentes. Mas desde que eu entrei para, desde que eu me apresento como escritora, isso já tem um ano, um ano que eu divulguei o meu primeiro, eu lancei o meu primeiro romance, já lancei o segundo. A filosofia, ela encaixou perfeitamente bem. Eu diria até que todo escritor tinha que ter um pouco de filosofia, porque quando a gente está escrevendo uma história, ainda que ela seja ficção, ela precisa de um pouco de realidade. E esse pouco de realidade, ele vem de reflexões. Ele vem daquele momento em que a gente para e pensa assim, bom, e se fosse comigo? Se fosse assim? E como é isso? E assim, eu estou impressionada com os números. Primeiro, da sua idade, eu já sabia que você era um menino, mas agora, primeiro, da sua idade. Segundo, da quantidade de colegas que eu tenho, alguns que eu nem conheço, porque é muita gente, né? E fala um pouquinho desse curso também, dessa entrada da psicanálise, ainda que brevemente, a partir da filosofia, porque eu conheço outras pessoas que ingressaram na psicanálise a partir da filosofia também. Se pudesse dar um resuminho? Claro, a filosofia, como diria Botinsky, que é um grande historiador e estruturador da filosofia, ela estuda as estruturas da realidade. Quando todas as outras ciências vão perguntar sobre como as coisas são, a filosofia vai perguntar o porquê as coisas são como são. Então, enquanto o mercado financeiro estipula lucro e prejuízo, a filosofia pergunta o porquê o homem deve buscar o dinheiro. Será que isso vai preenchê-lo? Enquanto a política e o direito vai questionar sobre o que é certo e errado, a filosofia questiona o que é a ética, o que é a moral, o que é o conceito de bem, o que é o conceito de mal. Então a filosofia sempre vai na hermenêutica da questão, em coisas que são mais profundas do que apenas a superficialidade mostra para nós. E a psicanálise casa perfeitamente com isso. Freud, quando ele traz a psicanálise clássica e conceitua como a arte de entender a hermenêutica da psique humana, ele coloca uma coisa muito simples. Existem pontos da vida que nós não vamos entender se não irmos mais a fundo, se não nos questionarmos com mais reflexividade, com mais intensidade e com mais subjetividade. As coisas não são como aparentam ser, na grande maioria das vezes, se você não der um passo a mais, se você não fizer uma questão a mais, se você não ir mais a fundo. E a psicanálise, ela casa perfeitamente com a filosofia, tanto que Freud, além de um psicanalista, além de um grande estruturador da psique, foi também um grande pensador e filósofo, ele conseguia trazer com isso algo que somente o questionamento filosófico também pode trazer, que é você ver uma pessoa hoje em dia na Grande São Paulo ansiosa por trabalho, ansiosa por resultado, ansiosa por questões que ela nem sabe o porquê ela está ansiosa, e a partir dali você começa a conversar com essa pessoa e você vê nela algum trauma recalcado. Você vê a ansiedade, mas você não vê de onde vem. A pessoa às vezes tem a vida perfeita, tem saúde, tem família, tem dinheiro, tem sustento, tem condições, tem bens materiais. E aí você começa a conversar com ela e desde cedo essa pessoa ela tinha uma espécie de pressão, uma espécie de tensão familiar, porque o pai acabou dando certo na vida e queria que o menino também desse. A mãe acabou dando errado na vida e queria que o menino tivesse tudo aquilo que ela não havia tido. E essa pressão ela vai sendo recalcada no inconsciente
daquela criança que se torna um jovem, que busca resultado, que se torna um adulto e está inconformado, mesmo tendo tudo que poderia ter, e isso gera uma ansiedade, isso gera, às vezes, um toque, ou seja, um transtorno obsessivo compulsivo, e somente a psicanálise será capaz de enxergar isso, porque somente a psicanálise vai tirar esse tapete que está por cima da tal ansiedade e vai buscar o trauma na onde ele nasceu, que às vezes é na infância, que às vezes é no inconsciente, onde estava escondido. Eu gosto de dizer que a psicanálise, ela é como você chegar na sua casa, abrir a torneira e não sai água alguma. Você vê o problema, você vê o sintoma do problema, você constata que ali tem alguma coisa errada, mas você não sabe aonde. Você não sabe se é no registro, você não sabe se é na caixa d'água, você não sabe se a água que vem da rua parou de vir, você não sabe se o encanamento quebrou e você vai ter que fazer um investimento que é uma investigação, perdão, uma investigação que é toda antecedida desde os fatores da infância, da juventude, da fase adulta, do inconsciente, ou seja, daquilo que é hermenêutico, daquilo que está propriamente escondido. E assim como Botinsky dizia que a filosofia estuda as estruturas da realidade, eu creio que a psicanálise ela estuda as estruturas da psicologia humana. Então, todo bom psicólogo ele vai estudar psicanálise. Nós temos a grande rincha, né, entre os psicólogos que dizem que psicanálise é pseudociência. Mas se você para pensar, a própria psicologia é uma pseudociência. Não é porque ela trata de evidências, não é porque ela trata de dados que ela vai ser melhor ou pior do que a psicanálise. É apenas um estudo diferente. É apenas uma outra forma de ver o mundo que você não perde nada estudando. Você apenas ganha. Não significa que você vai se tornar, por exemplo, um grande ocultista ou algo do gênero, mas significa que você vai enxergar a psique humana de uma outra forma, que é a forma como Freud nos ensinou. Essa analogia que você fez do tapete, né? Por cima lá das coisas que estão ocultadas. Isso é muito comum quando você faz terapia ou psicanálise e você percebe aquilo sempre esteve ali. Mas você não sei por quê, porque qual o motivo você não conseguia enxergar aquilo ali como um dano a você. Isso a filosofia também faz muito, porque nas reflexões que a gente faz, muitas vezes você para e traz para você. Pois isso é assim, a gente está lendo sobre a brevidade da vida, né? E como é verdade que às vezes a gente não consegue dar valor àquilo que realmente tem valor e a gente sai correndo fazendo uma série de coisas. Eu sempre estive com a literatura dentro de mim, sempre escrevi desde antes dos 14 anos e nunca mostrei e achava que era uma coisa menor e achava um monte de coisas. E aí, no momento em que eu faço isso, em que eu deixo isso vir a lume, me aposentei, eu não precisava ter me aposentado, podia ser antes, lembro das nossas aulas. Aí as coisas mudaram. E isso dá uma liberdade. Quando você fala sobre a psicanálise, sobre a filosofia, eu sinto a libertação. É como se você realmente ganhasse asas, ou como se você realmente aprendesse a nadar para mergulhar. Isso é uma coisa muito cara a qualquer ser humano, sabe? E às vezes vem uma simples aula, uma simples reflexão. E aí eu vou engatar nesse meu comentário a outra pergunta. Por que que a filosofia está banida praticamente dos grandes cursos? Por que a gente privilegia ainda a medicina, a engenharia, enfim, porque a gente ainda não tem a filosofia desde lá, do jardim de infância? Estou falando jardim de infância porque eu sou antiga, tá? Então, hoje eu sei que é outra coisa, é outro nome que se dá, mas por que é feito isso? Eu tenho a minha opinião, eu tenho o meu sentir em relação a isso, mas eu queria saber o seu, professor. Eu acredito, e foi até um ponto muito crucial quando eu fiz a minha transição de carreira, digamos assim, porque eu tinha o sonho de ser engenheiro também, eu gostaria de ter cursado a engenharia, porque eu sempre fui melhor com números do que com a área de humanas, por incrível que pareça. Os números, eles são exatos, e quando você aprende a categorizá-los a partir de fórmulas, em qualquer hipótese você consegue trabalhar com aquilo. Só que quando eu fui fazer essa transição, e eu percebi que a filosofia não era um mercado tão abrangente,
não era uma coisa que dava tanto retorno, ali estava o meu maior medo. Só que esse medo foi vencido pelo simples fato de eu amar a filosofia e amar o que eu iria fazer. Só que eu me qualifiquei em exatas justamente por essa premissa da sociedade de que quem faz exatas tende a ganhar melhor. Um professor de artes, ele nunca vai ganhar melhor do que um engenheiro, ele nunca vai ganhar mais, ele nunca vai ter mais prestígio, ele nunca vai conseguir ter as coisas que um engenheiro poderia ter. Essa é a premissa básica de toda a nossa busca por profissão na sociedade. E isso se dá justamente porque a filosofia, ela é inútil. Como assim, professor? Ela é inútil. Essa fala, ela é uma fala esclarecida a partir do ponto que vivemos hoje. Porque a utilidade que temos hoje na nossa sociedade é uma utilidade vulgar. A utilidade vulgar é aquela que busca a função, que busca o resultado, que busca o consequencialismo. Eu faço isso para ter aquilo. Eu ficarei 10 anos na faculdade de medicina só para sair ganhando um salário de 20, 30 mil. Eu vou fazer 6 anos de direito só para eu conseguir ser um advogado e ter meu escritório e ganhar bem. Só que quando o homem ele começa a analisar a partir dessa premissa, ele também se torna um produto no meio do utilitarismo vulgar. Você vai fazer aquilo para ter algo em troca, mas não se esqueça que você também está dando algo nessa negociação, que é a sua essência. Você não está se tornando quem você poderia ser. Será que você realmente queria ser um médico, um advogado, um engenheiro, isso ou aquilo? E a grande questão da filosofia ser tratada de maneira inútil é porque hoje o ser humano está se tornando artificial. É o que eu falo bastante para os meus alunos. Eu não tenho medo da inteligência artificial tomar consciência e se tornar humana, entre aspas. Eu tenho medo do ser humano se tornar artificial mais do que já está se tornando. Então, o grande ponto é que a filosofia está sendo deixada para trás porque ela é considerada inútil, assim como a arte, assim como a literatura, assim como a gramática, a língua portuguesa. Essas línguas, essas áreas do saber que nós chamamos de humanas, são áreas que estão sendo esquecidas porque elas não dão um lucro imediato. E dão um lucro que às vezes é invisível e imperceptível para aqueles que só conseguem enxergar através do dinheiro do bolso, através dos bens que possuem no seu patrimônio. Então, a filosofia ela está sendo jogada de escanteio justamente por isso. Porque hoje o que nós visamos não é o aluno ler uma obra do Machado de Assis para entender a psique humana, para entender o contexto brasileiro na época de Machado, para entender um pouco do português arcaico e a forma linda como ele escrevia, para entender um roteiro, uma narrativa bem escrita. Ele lê Machado de Assis para passar no vestibular. E no vestibular ele vai fazer a faculdade para entrar na empresa, para ganhar a promoção, para ganhar dinheiro, se aposentar e morrer. Essa é a frequência da vida perante a sociedade do utilitarismo vulgar, que faz de cada ser humano perder o seu rosto para se tornar um produto como em uma prateleira de supermercado. Só mais um dentre vários. E esse foi o pensamento que eu tive quando eu mudei da área da construção civil para a área da filosofia. Eu pensei o seguinte: eu serei só mais um engenheiro dentre vários, eu serei só mais um técnico dentre vários, eu serei só mais um operário de obras dentre vários. Mas na filosofia, eu serei o Brian de fato. Eu vou me tornar quem eu sou. E não existe outro Brian, não tem um Brian dentre vários. A íris dos meus olhos, o meu DNA, o meu conhecimento, a minha didática, a forma como eu falo, a forma como eu vivo, somente eu posso fazer. Somente eu posso ser o protagonista da minha própria existência. E dali eu percebi a importância da filosofia. E a filosofia é deixada de lado justamente pelo que estamos falando aqui. O ser humano se tornando só mais um artifício da realidade. Ele perdendo a sua humanidade, perdendo o seu questionamento, perdendo a sua capacidade de interrogar sobre o mundo. E claro que nós não podemos fazer aqui uma demagogia de que é só você estudar a filosofia e pronto, acabou, ou algo do gênero. A sociedade nos impõe obrigações, a vida social nos impõe obrigações de você muitas vezes dar resultado. Por exemplo, eu busquei uma carreira onde eu poderia ter um sustento antes de fazer o que eu amava e eu tive a sorte ou talvez a qualificação ou talvez seja Deus o que for, eu consegui fazer Coragem. então, coragem também, coragem, virtude, tudo isso. Eu tive a oportunidade de fazer essa transição cedo. Eu não fui uma pessoa típica que iria fazer a transição lá no final da vida e já não teria tempo para desfrutar do que tanto amava. Então, eu acredito que a filosofia está sendo abandonada
justamente por isso, porque ela é sim inútil. Só que aqui vai um ponto interessante. É na inutilidade, quando uma coisa se torna inútil, que nós conseguimos ver o real valor dela. Se você quer saber se uma pessoa te ama de fato, é você sendo inútil para ela. Você não dá resultado, você não dá aquilo que ela quer, você não proporciona a ela coisas boas, e talvez num momento de doença, talvez num momento de crise, aconteça isso conosco. Um casamento, quando chega já no fim da vida, não tem mais sexo, não tem mais tesão, não tem mais animosidade de ir aqui e ali, não tem mais as aventuras da juventude. E o casal que persiste com uma boa conversa no fim da tarde, tomando uma xícara de chá, é porque um reconhece a inutilidade do outro na própria vida, mas mesmo assim continua amando. E é por isso que eu amo a filosofia. E filosofia vem de philos, que é amor, e sofia, sabedoria. O amor à sabedoria. E o amor filosófico, a filia, é um amor que não espera nada em troca. Você se filia a alguma coisa, como aquele amor ágape que nós temos propriamente na Bíblia, que nós temos que vem do hebraico, do grego, é um amor que não espera, um amor incondicional. Então, eu acredito que a filosofia é sim inútil, mas ela tem alguns recursos que podem facilitar a nossa vida, desde que possamos ter olhos capazes de enxergar esses recursos. Assim como uma música clássica será inútil para quem só escuta músicas modernas com batidas repetitivas e que não fazem sentido algum, letras chulas, assim como uma obra de arte será inútil para quem só vê beleza num vídeo do Instagram, assim como um livro de Aristóteles será inútil para quem só lê livros de autoajuda. Então, essa inutilidade revela o valor da filosofia atualmente e aqueles que a buscam são abençoados. E como você disse, ela é abandonada desde da infância, desde os jovens, porque não tem absolutamente nada que ela possa dar de imediato e de maneira perceptível. E era ali que ela deveria estar principalmente instaurada. Porque imagine um jovem que ele vai conhecer sobre tudo, mas não conhece sobre a si mesmo. A filosofia ela deveria estar presente, principalmente na adolescência, para você chegar em um jovem, em uma menina, em um menino e falar assim: quem é você? Agora você está formando consciência de mundo e a sua localização no mundo. Não é justo um jovem de 17, 18 anos sair do ensino médio tendo que escolher uma carreira que ele vai fazer pelos próximos 30, 40, 50. A cabeça dele ainda está se formando, nem o córtex pré-frontal, o cérebro como um todo está completo. Então é importante a filosofia nesse ponto, tanto que Platão, na sua grande coletânea dos diálogos, todas as vezes que Sócrates estava conversando era com seus discípulos, discípulos estes que tinham 15, 16, 20 anos, jovens que queriam aprender. A filosofia, ela vem como uma formação de si mesmo, uma consciência de si, uma consciência do mundo. Então, você consegue escolher muito melhor um caminho para seguir a partir da sua juventude, se você sabe quem é você, se você sabe o que se coaduna ao que você gosta, o que acaba muitas vezes indo contra aquilo que você acredita, desde que você faça essa reflexão, reflexo, se olhar no espelho. E a filosofia acaba sendo abandonada por isso. E até fechando a minha resposta, pode ser uma questão até mesmo programada para que o ser humano seja ignorante. E eu não vou dizer aqui uma teoria da conspiração de que o governo está fazendo isso ou aquilo, como aqui em São Paulo, que os professores de filosofia já estão quase extintos, né? O professor de filosofia ele tem que fazer uma formação em história para ele poder dar aula de história, para ele não ficar sem aula para dar em filosofia, porque filosofia já não tem mais na grade curricular. E logo, logo ele vai ter que fazer outra matéria, porque a história também vai deixar de ser importante e vão focar apenas em matemática e língua portuguesa e acabou. Isso daqui se dá porque a ignorância ela é uma ferramenta muito útil para aquele que quer manipular. Não é à toa que Sem Sócrates foi castigado. dúvida. Exato. Não é à toa que Sócrates ele foi morto pelos tiranos de Atenas, porque eles queriam manipular. Era a queda da democracia. A democracia ela acaba dando espaço para a tirania, desde que o povo não esteja qualificado para escolher o seu governante da maneira correta, com virtudes, com educação. E se ele não escolhe bem, aquele que ganha o poder absoluto acaba se tornando um tirano. E nos governos dos tiranos atenienses, nós tivemos isso. Sócrates, o ícone da educação filosófica, foi caçado, porque ele, ao invés de deixarem os jovens ignorantes, ele despertava cada um deles. Então, nós estamos aqui praticamente tampando o sol com a peneira, né? Como eu costumo dizer.
Só que ainda assim, a filosofia, para quem tem um olhar desperto, consegue entender a sua utilidade, consegue entender que no fato dela não dar nada, ela ainda assim consegue despertar algo de dentro para fora, aquilo que já está dentro de nós, aquilo que já faz parte da nossa humanidade. Essa coisa de. Você tocou num ponto que eu ia tocar também, que é a questão política, né? Que é você. A filosofia, ela vai te ajudar e vai desvelar em você as coisas que estão ocultas. Então, a reflexão crítica, ela é muito importante no jovem que vota, na criança que vai ser esse jovem depois, no adulto. Então, a filosofia vai ajudar você, a leitura como um todo, a arte como um todo, mas a filosofia, principalmente, ela vai ajudar você a entender se você está nesse utilitarismo vulgar, em que você é um produto, em que você vai sendo rolado como uma areia, como um cimento para formar alguma coisa que não é seu, alienação, né? Ou não. Então, eu acho que muito vem também como você vai deixar que o conhecimento aflore, porque, como você falou, quando você está com o poder e você quer se perpetuar nesse poder, é muito mais fácil. Os cliques do Instagram, do TikTok, não é demonizando, não, de forma nenhuma. Eu também utilizo essas ferramentas para mostrar o meu trabalho, mas a gente percebe um nível de manipulação enorme. Isso dói porque esse jovem de hoje, daqui a 20 anos, tá? Se ele não tivesse sido formado e informado, nós vamos perder mais uma vez a chance. Você é um menino muito novo, mas eu sou de uma época em que o Brasil dessa vez vai, agora vai, não, estamos indo. E um país riquíssimo, um país com várias possibilidades, que foi caindo, sabe? Caindo, caindo. Ah, mas é por causa desse ou daquele governante, eu não vou citar nomes, é por causa de uma conjuntura que não privilegia a educação. Eu sou de uma época em que você levantava quando um professor entrava na sala. Hoje os professores estão apanhando na sala. Ah, mas isso é demagogia? Não é, isso é realidade. Eu consultei, li um artigo que dizia sobre isso, como está difícil você dar aula, você conseguir ser um professor da rede pública, nem se fala, e da rede privada. Porque eu vejo a minha nora, que é professora da rede privada, que também sofre, e que também sofre. Né? Então, assim, a filosofia ela é um instrumento importantíssimo de educação. Nós precisamos nos educar muito. E não é só a criança, o adulto. Eu tenho me educado muito. Aos 65 anos de idade, eu tenho aprendido a me educar de uma outra maneira. Isso é muito bom. Eu tenho vivido momentos assim de uma alegria enorme por conta disso. Que aqui nesse canal do YouTube, com a Doula Literária, eu tenho trazido pessoas aqui, eu faço poesia, eu falo sobre 10 minutos para a gente terminar, eu já vou terminar minha fala aqui para você finalizar. Porque é muito importante que as pessoas não parem. Ah, porque você tem 65 anos. Eu só tenho 65, sabe? E você, um garoto, já me ensinou coisa pra caramba, muita, sabe? E eu, assim, agradeço muito a sua disponibilidade, a sua fala, tá? Se você quiser falar um pouquinho para finalizar dos seus cursos, porque eu encontrei você por um acaso, no Instagram da vida, encontrei você, falei, ah, eu quero, e fui. Né? E eu tenho um problema danado com a internet, essa ferramenta não é uma coisa minha, não, mas eu estou aprendendo. Olha, eu já aprendi um bocado de coisa. Estou aqui na entrevista com você. Professor Brian, uma honra tê-lo aqui. Muitíssimo obrigada. Agora você finaliza. Muito obrigado, querida. Eu que agradeço de coração. E só para fechar a nossa conversa, algo que você disse que eu gostei bastante é que você só tem 65 anos, né? Você só tem isso porque o passado já foi. Eu não tenho 23 anos. O que eu tenho hoje é um dia de vida. Se eu trato cada dia como se fosse o último, eu trato cada dia como se fosse uma vida por si só. Então, qualquer pessoa que tenha a disponibilidade mínima de se interrogar
de questionar sobre a realidade, de perguntar, que é uma capacidade intrínseca ao ser humano, já é um predisposto ao filosofar. O Musônio Rufo, que foi um grande professor romano, ele dizia isso. Ele dizia que todo aquele que questiona, todo aquele que reflete, todo aquele que possui a razão, já é um pré-filósofo. A criança que pergunta para a mãe o porquê o céu é azul, ela está filosofando. O engenheiro que está fazendo um cálculo para descobrir a tangente da sapata da fundação que ele está fazendo. Isso é filosofia. A filosofia está em todo lugar. E quando você se educa desde o primeiro dia que você ganha consciência de si até o seu último suspiro, nada mais você está fazendo do que entregando uma alma melhor do que lhe foi dada, como Sêneca diria. Nós nunca saberemos de tudo. Eu comecei a minha trajetória cedo, eu agradeço por isso, como eu disse, tenho muita sorte, tenho muitas bênçãos por isso. Eu ainda tenho, acredito eu, muitos anos de vida. Se eu não tiver, morrerei fazendo o que eu amo e morrerei bem, morrerei feliz. E quando eu constato que eu nunca saberei de tudo, eu não fico ansioso ou digo o seguinte, já que eu nunca saberei, então eu não quero saber de nada. Eu significa que eu vou me tornar menos ignorante do que ontem. Eu vou me tornar um pouco mais conhecedor do que eu era. E esse é o objetivo da filosofia. Um amor constante ao saber, um amor constante à consciência, um amor constante à razão. E eu gostaria de agradecer a presença por aqui. O meu propósito é apenas de ser um mensageiro. A mensagem estava antes de mim e ficará depois de mim. E nós vivemos numa época extremamente difícil para os educadores. Eu mesmo estou na internet porque, infelizmente, não conseguiria, acredito eu, dar aulas em uma escola estadual. Eu até fiz um concurso, acabei passando, decidi não tomar posse do concurso, decidi não virar professor estadual, professor talvez municipal, porque eu gosto bastante de crianças. Eu dava aulas de teologia na igreja que eu frequentava antigamente para crianças, para jovens. Eu acho que essa idade é extremamente formadora. Até na neurociência nós falamos sobre isso. Essa fase é a fase em que o cérebro é uma esponja. A criança tem uma neuroplasticidade incrível para aprender 4, 5 línguas ao mesmo tempo. Imagine quanta coisa você pode inserir ali para formar um bom cidadão, para formar uma boa pessoa, um bom ser humano. Só que, infelizmente, eu acabei seguindo esse caminho, ou felizmente, eu gosto muito do que eu faço, porque, Felizmente. exatamente, felizmente, né? Nós devemos olhar tudo o que nos aconteceu com uma boa visão. Eu digo Bateria. infelizmente no sentido de ver como é ruim ser professor hoje, como é difícil. E é muito difícil ser professor aqui no nosso país, você exercer o cargo de educador, quando a educação ela não é tão reconhecida como você propriamente havia comentado. Então, é um verdadeiro chamado, é uma profissão que forma todas as outras, e não só forma as outras profissões, como também forma todos os outros cidadãos da nossa humanidade que teremos daqui para frente. Então, é um chamado intrínseco e cada pessoa deve se educar a partir do conhecimento que obtém, da sabedoria que vai adquirindo no decorrer da vida, e o professor tem um papel fundamental. O próprio Platão, ele dizia na sua República que o papel do educador é elevar a alma ao caminho do bem. Esse é o papel do professor. Mas, infelizmente, nós não temos recursos, não temos valorização, não temos o espaço que merecíamos e muito menos o reconhecimento. Então, estamos aqui praticamente fazendo um trabalho de formiguinha, mas aos poucos tudo vai andando para que pelo menos uma alma, uma vida, uma criança, uma pessoa seja esclarecida pela educação e pelo conhecimento. E para encerrar a minha participação aqui, eu gostaria apenas de deixar uma frase de Sócrates, que ele diz na sua apologia, no momento em que ele estava sendo acusado pelos 3 julgadores, pelos 3 tiranos, Anito, Meleto e Licon, contra 2 crimes que ele nem havia cometido, ou seja, uma impunidade, mas ainda assim ele diz que a vida que é refletida é a única vida que vale a pena ser vivida. Ou seja, como que eu sei se a minha vida está valendo a pena? Como se eu sei se essa profissão é para mim? Como que eu sei se esse caminho é para mim? Se essa pessoa é para mim? Se tudo que eu faço se coaduna com quem eu sou? Refletindo, se olhando no espelho. A vida que não é refletida é a vida que é perdida, a vida que é desperdiçada. É a vida que é nada mais, nada menos do que experienciada de maneira inconsciente. Então, é isso que eu queria deixar. Em relação aos nossos cursos, atualmente nós temos um projeto principal, que é o nosso clube de leitura Desvendando Clássicos, que eu até citei por aqui,
onde nós lemos 11 clássicos da literatura e da filosofia no decorrer de um ano, um livro por mês. O mês de janeiro geralmente é o nosso recesso. Nós temos uma média de páginas bem tranquila, de 4 páginas por dia, na maioria dos livros. Alguns, como por exemplo o livro desse mês, que eu estou até com ele aqui do meu lado, você lê em uma tarde, porque ele não tem nem 35, 40 páginas direito. Então, o nosso intuito é justamente trazer o hábito da leitura com qualidade e com quantidade, lendo muitos livros, aumentando a média brasileira em até 10 vezes, porque nós temos dados do Instituto ProLivros que o brasileiro ele não lê nem um livro a cada 4 meses. Então, por lá, nós lemos um livro por mês no ano inteiro. E também em qualidade, com os clássicos. Livros como este aqui, que tem mais de 2.000 anos de vida. Então, é muito importante esse projeto aqui para a gente, e é o nosso projeto principal. Nós temos outros, mas nós visamos mais este por ter um valor mais acessível, por termos também mais alunos engajados, por termos mais participantes. Mas nós temos o curso de calhamaços, nós temos... Eu estou... Você está nele, né? Também. Nós temos o Clube de Calhamaços, que é um projeto voltado para leituras mais densas, maiores. Atualmente estamos lendo Crime e Castigo, né? Isso. Vamos ler também a Ilíada de Homero. Também temos a nossa Academia Filosófica, que é um projeto apenas para o estudo da história da filosofia. Temos o curso de Sabedoria na Arte, onde eu destrincho algumas pinturas da forma como eu consigo, da forma como eu sei, porque eu sou apenas um entusiasta e não um acadêmico da área artística, mas é uma paixão minha. E todos esses projetos nós temos disponíveis para inscrição. Quem quiser saber mais, só entrar em contato no nosso Instagram, @planoestoico. Nos ajude lá, que nós já estamos chegando a 300 mil seguidores e o conhecimento vai sendo levado cada vez mais longe. Exatamente. Como eu sempre digo para os meus alunos, eu não quero ser o melhor professor, eu não quero ser o mais conhecido, o mais popular, eu apenas quero levar a sabedoria como eu posso, como eu consigo, e se uma alma for tocada, o meu propósito está cumprido e eu posso morrer em paz, digamos assim. Então, muito obrigado pela participação, querida. A minha participação, no caso, pelo convite. Imagina, professor, nossa, foi um prazer imenso, sabe? É muito bom, foi muito bom esse papo que a gente teve aqui. Eu espero que as pessoas que vão nos acompanhar, que estão nos acompanhando, elas possam perceber a importância, tá, desse conhecimento e da filosofia. E os livros a gente consegue realmente ler. Eu estou aqui, eu sei disso, não é nada corrido, e é um prazer você ouvir isso. Muito obrigada. Eu só queria fazer uma última pergunta. Com esse sotaquezinho, eu já sei que você não é carioca, você é de São Paulo. De que lugar de São Paulo? Eu sou da capital mesmo, sou da Zona Leste, né? Nasci em um lugar chamado São Mateus, cresci no Iguatemi e atualmente eu moro mais na região central, no Tatuapé, mas sempre vivi aqui. Professor, foi uma honra realmente muito grande poder bater esse papo, escutar essas coisas. Até daqui a pouco, que a gente hoje tem aula, tá bom? Tchau, pessoal, tudo de bom para todo mundo e não percam esse bate-papo. Escutem mais uma vez e passem adiante.